O estado do Amazonas foi um dos mais atingidos durante a pandemia da Covid-19. Falta de insumos, leitos e medicamentos fizeram com que o sistema de saúde entrasse em colapso. Uma cápsula idealizada por fisioterapeutas permitiram com que salvassem vidas e diminuíssem o número de respiradores. Empresas públicas e privadas se uniram em prol da solidariedade e o amor ao próximo e fizeram doações durante a pandemia. O Amigos da Amazônia começa agora. Com a disseminação do vírus no Brasil e com a presença das famosas fake news, a população entrou em desespero e começou a comprar em excesso, fazendo com que as prateleiras do comércio ficassem vazias. Bom, Brian, durante a pandemia, vários estabelecimentos ficaram com falta de insumos, né? E as drogarias foram um desses lugares que fizeram parte dessa lista. Eu gostaria de saber se aqui também faltou, né? E o que se acarretou essa falta de medicamentos, de produtos. Sim, a princípio o primeiro problema que tivemos foi na questão do álcool em gel. Houve uma procura muito grande, uma histeria. Por quê? Muitas pessoas vieram comprar em grandes quantidades, entendeu? Não pensando nas outras que também necessitavam de tal produto. No hospital não foi diferente. Durante a pandemia, cerca de 95% dos leitos estavam ocupados, fazendo com que entrasse em colapso. Hoje, a médica infectologista vai contar para a gente um pouco sobre esse avanço no número de casos aqui na região. Vamos lá, doutora. Que momento que foi possível entender, né, que a quantidade de respiradores não seria suficiente para atender a alta demanda que nós estávamos tendo durante a pandemia aqui na região norte? Tá. Quando a gente ouviu falar de Covid-19 e que a gente ouvia todos aqueles problemas que estavam acontecendo na China, na Itália, a gente não conseguia, a gente não visualizava, não compreendia, na verdade, o tamanho da gravidade. Então, assim, quando a coisa chegou aqui em Manaus, eu acho que ainda passou assim, umas 2 semanas para a gente compreender e aí realmente a gente colapsar. Porque assim, a partir da segunda quinzena de abril, a gente colapsou, o sistema de saúde colapsou. A situação se agravou e houve a necessidade da instalação de câmaras frigoríficas. As retroescavadeiras serviram como apoio na abertura de covas coletivas para dar conta da alta demanda de enterros. Ana Viana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o pico da pandemia e como atingiu a área das funerárias. Então, para a gente iniciar, eu preciso saber o seguinte, qual a porcentagem, né, o aumento de porcentagem do número de mortos durante a pandemia? Olha, é interessante que você tenha conhecimento realmente disso. Manaus tinha uma média de óbito de 30 óbitos por dia. 30 óbitos por dia. Em uma semana, Manaus saiu de 30 para 102. E numa segunda semana, nós saímos de 102 para 172. Então, foi assim, um crescimento de uma magnitude intensa para uma cidade preparada para 30, onde nós tínhamos na época somente 100 covas abertas, porque nós teríamos 3 dias, não é? Então, por que faltou covas no cemitério? Porque nós tínhamos uma cidade preparada para 3 dias. Então, a cada dia, Manaus cavava mais 30 covas. Então, nós tínhamos uma média de 30, passamos para 172, não tinha como ter cova aberta e as funerárias estavam exatamente preparadas para ter somente em torno de 18 óbitos dia. Então o estoque das funerárias era em cima de 18 óbitos dia. O sistema funerário entrou em colapso por conta do aumento de mortes. A média de óbitos chegou em cerca de 120 sepultamentos por dia.
A preocupação das funerárias era se teria caixões suficientes para atender a população. Porque o nosso medo, o que aconteceu, foi mais ou menos assim. Nós tivemos uma reunião na FVS uma semana antes de abril. Então, nós programávamos, junto com a FVS, foi discutido naquele momento, que o pico viria em maio. Então, nós esperávamos ter uma média de acima de 200 óbitos no mês de maio, e não no abril. Aí, quando nós já prevemos isso, nós já compramos umas 2.000 urnas e 2.000 urnas começaram a embarcar, chegar em Porto Velho, chegar em Belém. Só que quando aumentou a demanda aqui, qual era a nossa alternativa? Santarém, que em 12 horas chegaria aqui, em 12 horas, 20 horas chegaria aqui. Então, assim, pegamos as 800 de Santarém. Quando começou a chegar Santarém, nós passamos a receber uma média de 500 urnas, mais ou menos, por dia até o final de abril. E o aumento de encomendas de respiradores mecânicos disparou de forma significativa. A gente recebia o paciente, observava a indicação do paciente de ser entubado, que ele precisava daquele respiratório naquele momento, mas a gente não tinha mais respirador. Os respiradores eram usados, e assim, ou estavam muito tempo no respirador. Então, em outras situações, em 48, 72 horas a gente conseguiria tirar. Essa doença era muito diferente, então os pacientes ficavam 20, 30 dias entubados. Então, a partir do momento que a gente colocava no respirador, aqueles primeiros que foram sendo colocados, na segunda quinzena de abril não tinha mais respiradores para os pacientes. Eu trabalho no pronto-socorro e realmente chegou num ponto de a gente receber o paciente e era angustiante, porque a gente sabia que não ia ter o que fazer com ele. E o paciente ficava naquela situação isolado da família, porque a família também não participava, né? Porque eles tinham que ficar isolados. E ficava somente na mão dos profissionais de saúde e a gente totalmente incapaz. Eu nunca me senti tão incapaz como no auge do Covid. O Amigos da Amazônia vai para um breve intervalo e vamos conversar no segundo bloco com empresas que contribuíram tanto em Manaus quanto no interior. Voltamos já. Exemplo de solidariedade ao próximo, o Amigos da Amazônia de hoje mostra que é possível ajudar mesmo em dias difíceis. Empresas se unirem em uma corrente do bem, doando insumos para iniciativas públicas e privadas. A Electrolux doou no total 38 eletrodomésticos e mais de 1.800 protetores faciais. Esses produtos foram entregues para hospitais e instituições. A doação chega a um total de R$100 mil. A vice-presidente de Recursos Humanos da Electrolux, Vanusa Balasteg, fala da importância do trabalho em conjunto entre as empresas durante a pandemia. É um momento em que nós, enquanto setor público, setor privado e setor social, nós precisamos trabalhar coletivamente. Só dessa forma que a gente vai poder, sim, transpor esse momento. Já a Klabin, produtora e exportadora de papéis e embalagens, doou R$1 milhão em produtos, além de 3 respiradores e 135 mil em itens de saúde e proteção individual, 600 máscaras faciais, 400 colchões hospitalares, álcool em gel e cestas básicas para a rede salesiana. Exemplos como esses mostram que a solidariedade se multiplicou durante a pandemia. Empresas se uniram para ajudar e somar durante esse difícil momento. A prova de que a união faz a força, iniciativa de colaboradores proporcionou doações de milhares de itens básicos durante a pandemia, chegando a instituições beneficentes e comunidades indígenas no Amazonas.
Olá, Silvia, muito obrigado por participar do programa Amigos da Amazônia. Aqui a gente está contando histórias de empresas que contribuíram com a sociedade nesse momento tão difícil que é a pandemia do Covid. Você, representante da INDT, fez parte, né, desse momento, esse momento de solidariedade. Então, falando nisso, eu gostaria de saber como surgiu a iniciativa dessas doações. A iniciativa surgiu no início que surgiu a pandemia. Nós criamos uma plataforma, né, em parceria com a Lady Small, para que pudéssemos ajudar, vendo a necessidade, claro, das mulheres que estavam em casa, sem poder vender, sem poder comercializar. Então, nós criamos uma plataforma pela Lady Small, onde nós poderíamos beneficiar a venda, a comercialização desses produtos das mulheres indígenas, mulheres quilombolas e mulheres ribeirinhas. Então, juntamente com o INDT, a plataforma, nós criamos também um link dentro dessa plataforma onde nós pudéssemos receber doações para que pudesse ser destinado a pessoas com necessidade. A princípio, a nossa primeira fase, nós cuidamos só da parte de receber máscaras, né? Para que nós pudéssemos distribuir, para que nós pudéssemos ajudar quem precisava nesse momento. Então, com a Lady Small, nós arrecadamos alguns recursos e destinamos essas doações direto para o INDT. Também tivemos a parceria da empresa Schneider, que doou protetores faciais. Então, no primeiro instante, nós fizemos uma seleção, juntamente com o apoio do Ministério Público do Amazonas, pesquisamos onde haveria essa necessidade para ser distribuída esses materiais. Então, nós fizemos essa parceria com eles também e ficaram como sendo o nosso órgão fiscalizador para que as empresas que destinassem os produtos pudessem fiscalizar corretamente de que forma nós estaríamos utilizando. E o INDT, com essa preocupação, juntamente com o Ministério Público, entrou em contato com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Fundação Rede Amazônica. Então, foi uma corrente do bem mesmo. Nós reunimos várias instituições para que nós pudéssemos destinar com o apoio do SEBRAE, do SENAC, da OAB, do Ministério Público do Amazonas, a Universidade do Estudo do Amazonas e o INDT, fizemos essa parceria. Então, nós conseguimos destinar máscaras, que na primeira fase nós tivemos uma grande dificuldade em recebê-las, né? Por causa do deslocamento, da pandemia, toda essa situação. Então, nós conseguimos receber a primeira fase, foram 10.000 máscaras, tá? E também, nesse mesmo período, nós também destinamos algumas máscaras para Porto Velho, onde nós pudéssemos também doar. Então, nós escolhemos algumas instituições, como o GAC, a Fundação SECOM, a Mamãe Margarida, a Janel Dolly e a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Além dessas instituições aqui no Amazonas, nós escolhemos também 4 municípios do interior que estavam precisando, que foi Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba, sendo que nós doamos álcool gel, né, álcool hospitalar mesmo, com apoio da Coca-Cola, Ecofarma, né, e também doamos máscaras para esses hospitais e protetores faciais que a Schneider também disponibilizou. Nós do INDT, do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, agradecemos a todos os parceiros, mas, acima de tudo, pedimos que cada um de vocês possam, com suas empresas ou suas instituições, que possam olhar pelos abrigos que tanto necessitam. Nós temos a Mamãe Margarida, nós temos a Janel Dolly, o abrigo Moacir Alves, a Fazenda Esperança. Eu estou citando uns, mas tem muito mais que precisam do apoio de vocês. Então, se vocês tiverem necessidade de nos apoiar, estamos aguardando o apoio de cada um de vocês para esse final de ano, para que a gente possa fazer um Natal harmonioso, para que a gente possa fazer um Natal de amor. Muito obrigada. O Amigos da Amazônia vai para um breve intervalo.
próximo bloco você vai conhecer a história da cápsula Vanessa, uma ferramenta que auxilia na cura dos pacientes da Covid-19. Vai conhecer também um aplicativo que ajuda a população a descobrir sobre as possíveis infecções. A cápsula Vanessa, idealizada pela equipe de fisioterapeutas da SAMEL, em parceria com a Transire, permite a ventilação não invasiva, proibindo assim a passagem de ar, contribuindo com a saúde de colaboradores e pacientes. A cápsula Vanessa ela é um grande equipamento de proteção individual. O que é isso? No momento da crise da pandemia, nós não podíamos realizar a ventilação não invasiva nos pacientes pelo risco da aerolização. O que é isso? É se dissipar partículas virais que poderiam vir a contaminar ou outros pacientes ou os profissionais de saúde. Então, naquele momento, a ventilação não invasiva ela era proscrita, ela não era indicada em se tratar pacientes com coronavírus por conta desse risco. Pensando nisso, a nossa equipe de fisioterapia, liderada pelo Dr. Manuel, idealizou uma cápsula de forma que você realizando a ventilação não invasiva, aquelas partículas virais que viessem a se dissipar naquele momento, ficassem contidas dentro dessa cápsula, que posteriormente, junto com o Instituto Transire, nós conseguimos aperfeiçoar, criando sim um quarto de pressão negativa. O que é isso? Você conseguir aspirar de dentro daquele microambiente no qual o paciente ficava, todas aquelas partículas se jogando tudo para um filtro, que esse filtro iria reter, trazendo assim conforto para os pacientes que poderiam ali realizar inalação, a ventilação não invasiva, a proteção e principalmente a proteção para a nossa equipe que naquele momento precisava atender o máximo de pessoas que era possível. Daqui saiu o chatbot, que é aquele mecanismo que ajudou a tratar pessoas em casa, das mais diversas pessoas, poupando pessoas de vir até os hospitais. Essa tecnologia foi doada, por exemplo, para o governo do Estado, sem nenhum tipo de custo pela SAMEL. Isso foi desenvolvido dentro da SAMEL HealthTech. A SAMEL HealthTech ela tem o intuito de pensar na saúde do amanhã. E agora nós estamos trabalhando sempre, todos os dias, para que a gente consiga trazer e melhorar, através da tecnologia, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Instituto Transire foi um grande parceiro da SAMEL na criação da cápsula Vanessa. Com a utilização de materiais simples e de fácil acesso, a empresa contribuiu para que centenas de equipamentos fossem fabricados. Eu queria que a gente conversasse um pouco, a gente também conversou com a SAMEL sobre a cápsula Vanessa, que vocês fizeram parte desse projeto, então a gente quer dar um destaque grande para vocês da Transire, pela cápsula Vanessa. Então eu queria que você contasse um pouco, como foi esse desafio de fazer parte da criação da cápsula Vanessa, os resultados que a Transire viu com a cápsula Vanessa e o sentimento mesmo de vocês, em poder contribuir com a criação de um produto tão eficaz como a cápsula. A cápsula Vanessa ela nasceu de uma ideia bem simples dos fisioterapeutas da SAMEL, vendo a situação de uma paciente que o nome é inclusive Vanessa, o nome da cápsula foi dado em homenagem a ela, mas os técnicos da SAMEL podem contar com muita paixão. Eles entregaram para a gente a ideia de dizer, olha, Instituto Transire, nós temos essa ideia, uma ideia básica, onde a gente basicamente consegue isolar os riscos do vírus dentro de um ambiente fechado, e nós gostaríamos que vocês pensassem como é que a gente poderia fazer disso um produto mais adequado para a utilização da que a gente chama oxigenação não invasiva, respiração não invasiva. Então, nós reunimos o nosso time e
tivemos que escolher entre vários designs. Escolhemos, no final, o design mais simples. Por que o design mais simples? É porque nós imaginamos que o benefício real da cápsula Vanessa é se as pessoas conseguissem replicar a cápsula Vanessa em qualquer lugar do Brasil, com os materiais mais simples possível que pudessem obter na prateleira. Foi pensado também na leveza da cápsula Vanessa, né? A simplicidade com a qual ela poderia ser construída e o custo também. Então, nós chegamos a vários desenhos industriais da cápsula Vanessa, um primeiro protótipo, uma primeira série, digamos assim, bem simplificada, na qual algumas peças, inclusive, eram produzidas em máquinas 3D, algumas pequenas peças simples, máquinas de impressora 3D, para que pudesse começar a distribuição da cápsula, né? Foi bem pensada, teve a escolha também dos filtros HMI, que são filtros bacteriológicos, que foram colocados justamente para criar essa barreira bacteriológica entre o paciente e o médico, o auxiliar de saúde, e até mesmo, se fosse o caso, algum familiar que estivesse próximo, né? A Transir, eu posso, inclusive, falar pelo nosso fundador, de coração muito valente, digamos assim, né? E se empenhou bastante nisso. Ele próprio cuidou de muitas das ações. Eu acredito que é um sentimento, assim, elevado de agradecimento por aqueles que até nos colocaram na posição que estamos hoje de liderança, né? Que foi a própria sociedade, foi o próprio polo industrial amazônico. Então, é uma sensação de agradecimento e de retribuição disso. Então, é uma sensação de poder ajudar o próximo, incluindo a qualquer um, sem fazer exclusão de ninguém. E eu diria que o sentimento mais forte mesmo é esse, é um sentimento de gratidão. Iniciativa como essa mostra que é possível amenizar os desafios causados com a pandemia. O Amigos da Amazônia mostrou hoje empresas que se uniram em prol do próximo através da solidariedade e tecnologia. Vamos ficando por aqui. Quer conferir esse programa novamente? Acesse o YouTube do AmazonSat. Até mais. Tchau, tchau.